Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou fazer aqui um vídeo para explicar um pouquinho sobre a PPI, Prática Profissional Integradora. Bom, como vocês sabem, é uma parceria entre o professor de Administração do Sistema de Informação, no caso eu, e a professora responsável pelo componente curricular Comportamento Organizacional, no caso, a professora Ana Carolina Jardim, tá? Bom, ela já passou algumas instruções para vocês, mas eu vou reforçar aqui também, até porque vocês terão que fazer a entrega para nós dois, né? Tanto no ambiente de comportamento organizacional quanto no ambiente de administração do sistema de informação. Então, ó, presta atenção, tem que, quando vocês terminarem o trabalho, né, quando vocês forem entregar o relatório final, vocês vão ter que colocar tanto para ela quanto para mim. Vai ter que copiar o mesmo relatório lá em comportamento organizacional e também, então vai ser duas vezes, né? O mesmo relatório para mim aqui em administração de sistema de informação, tá bom? Bom, então nós temos que conversar um pouquinho, né? O estudo de caso, ele é um estudo de caso que trata aí da tentativa de converter os sistemas legados de uma empresa chamada PAC, né, um caso real, essa empresa existe, esse caso aconteceu de fato, para um ERP, uma solução de sistema integrado, tá bom? O relatório que vocês vão elaborar, então, tem que contemplar os conteúdos, tanto que foram trabalhados pela professora Ana Carolina Jardim em comportamento organizacional, quanto os que eu estou trabalhando aqui com vocês em administração de sistemas de informação. Só? Não. Vocês podem acrescentar os conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre, no segundo semestre e dos outros componentes, né, dos outros componentes que fazem parte aqui do terceiro semestre, tá bom? O importante, e aí isso vale não só para essa PPI, mas para todas as práticas profissionais integradoras que vocês forem desenvolvendo até o sexto semestre, o que nós, professores, mais queremos? Que vocês mostrem que vocês conseguem, dentro dessa proposta de PPI, vocês conseguem relacionar todos os conteúdos, todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso inteiro, e não só daquele semestre, nas respostas, nas entregas que vocês forem fazendo para cada uma das PPIs. E pense o seguinte, é um crescendo. Então, a PPI do segundo semestre era a entrega mais simples, e a entrega que vocês vão fazer lá no sexto semestre, né, na última PPI, que acontece no sexto semestre, a expectativa é que seja a entrega mais complexa. Então, mais simples no segundo semestre, a mais complexa no sexto semestre. Ou seja, ao longo dos semestres, do segundo, terceiro, quarto, quinto e finalizando no sexto, ao longo desses semestres, vocês vão ter várias PPIs, né, várias práticas profissionais integradoras, e em cada semestre a expectativa nossa é que vocês estejam melhores, que vocês façam entregas mais complexas, mais robustas, mais completas e que integrem os saberes que vocês foram adquirindo ao longo dos semestres. Tudo bem? Bom, então esse relatório aí mais específico do nosso caso, né? O que nós esperamos de vocês desse estudo de caso da PAC? Que vocês nos entreguem um diagnóstico mais detalhado possível. E aí, quando a gente fala o mais detalhado, é dentro daquilo que vocês aprenderam. Nós não vamos pedir, por exemplo, que vocês tenham uma sessão do relatório falando de marketing. Vocês não estudaram marketing. Como que eu vou cobrar de vocês alguma coisa de marketing? Mas eu posso cobrar de vocês alguma coisa de pensamento administrativo, eu posso cobrar de vocês alguma coisa relacionada a fundamentos da administração, organização, sistemas e métodos. Ah, mas isso é do ano passado. Então, nós podemos cobrar. E pode ter certeza, se não aparecer, a gente penaliza. E se aparecer, tem que aparecer bem feito. Nossa, professor, sim, nós precisamos cobrar isso de vocês, porque vocês precisam chegar lá no último ano lembrando de tudo que vocês estudaram no primeiro, no segundo e no terceiro ano, tá bom? Muito bem. Agora,
Óbvio que os aspectos relacionados a comportamento organizacional e administração do sistema de informação têm que estar mais evidentes e mais destacados. Acho que isso é bem óbvio. Muito bem. Então aí, ó, o relatório ele deve conter algumas sugestões para que essa implantação, né, que está relatada no estudo de caso, elas revertem algo positivo para a empresa, para a PAC, né? PEL é a sigla, né, da PAC. E aí tem uma sugestão aqui, vocês podem indicar os procedimentos que seriam necessários para melhor entender a situação e ações que a empresa ela vai ter que realizar, executar para alcançar o seu objetivo original, tá? Então tem que ter clareza de qual é o objetivo original para poder fazer um relatório que atenda, né, essas duas sugestões, tá bom? Nunca se esqueçam de minimamente relacionar nessas indicações, na redação, né, dessas sugestões, os aspectos que vocês foram estudando, que vocês estiveram aí acompanhando nos componentes curriculares de comportamento organizacional e de administração do sistema de informação, tá? Aqui, na sequência desse documento, né, nós temos algumas perguntas que vocês não precisam responder, não precisa assim, ter a resposta da A, resposta da B, resposta da C. Essas perguntas, elas estão aqui para que vocês possam construir o raciocínio, desenvolver o raciocínio, tá? Então, por favor, na hora que vocês estiverem pensando, né, elaborando lá o relatório, não queiram responder pergunta a pergunta como se fosse um questionário. Não é resposta de questionário, é um relatório. Tenham essas perguntas como orientação para a elaboração desse relatório. Então, vocês até podem, sob o ponto de vista assim, de método, pegar todas as perguntas, responder cada uma delas. Mas depois vocês vão ter que pegar todas essas respostas e construir um texto só. Tem que ser uma dissertação com introdução, desenvolvimento, conclusão, que pode sim se referenciar a essas respostas. Essas respostas podem servir de rascunho para elaboração, para redação dessa dissertação, né, que é o relatório que nós esperamos aqui como entrega dessa PPI. Eu não vou ler todas as perguntas que estão aqui, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que as perguntas elas servem de guia para a redação do relatório. Então, não é para entregar resposta de cada pergunta separadamente, como se vocês estivessem preenchendo um questionário. Vocês precisam entregar um relatório, né, que é um texto, com começo, meio e fim, que sim, pode se basear nessa sequência de perguntas para o encadeamento das ideias e das construções de cada parágrafo do relatório. Beleza? Bom, então tá aqui, né? Essas perguntas devem servir de guia para o desenvolvimento do trabalho. As perguntas precisam ser respondidas ao longo do trabalho, mas sem necessariamente corresponder ao enunciado. E não precisa seguir a mesma sequência, tá? Pô, vocês podem alterar a posição dessas dessas perguntas, né, na hora que vocês estiverem encadeando as ideias ali na redação do relatório, tá bom? Bom, e tudo ou mais que vocês quiserem acrescentar, como eu sugeri, fazendo menção, fazendo relação com componentes curriculares que já foram estudados aqui no curso, tá bom? Todos os argumentos precisam de fundamentação e justificativa. E, finalmente, o mais importante para vocês. A entrega do relatório ficou para o dia 10 de novembro, véspera da avaliação, né? Nossa avaliação de administração do sistema de informação será no dia 11, quarta-feira, dia 10, portanto, é uma terça. Ou seja, se tiver ainda alguma pendência, alguma dúvida que não tenha sido esclarecida ali no fórum de dúvidas, ou que vocês prefiram conversar, dialogar, no dia 9, naquela mesma aula que eu estarei fazendo os esclarecimentos, preparando-os para a avaliação da quarta-feira,
No dia 9, segunda-feira, eu posso ainda tirar alguma dúvida, dar uma última orientação antes de vocês realizarem a entrega no dia seguinte, no dia 10 de novembro, na terça-feira, do relatório final dessa prática profissional integradora. Beleza? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas, tá ok? Muito obrigado e um bom trabalho aí para todo mundo.